Uma boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos, à paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a classe de estudo bíblico da comunidade evangélica de Miami. Meu nome é Cristiane e a nossa intenção nessa noite é falar sobre as parábolas de Jesus. E falando em parábola, a gente precisa entender um pouquinho o que é parábola, para poder depois discorrer sobre algumas parábolas. E assim, só lembrando que a parábola, elas não passam de histórias, Quem, por exemplo, que se foi pai, mãe, não teve com seu filhinho quando era pequeno, contando historinha para ele dormir, Então todas as pessoas, as famílias geralmente contam histórias. Eu me lembro quando eu era criança, eu amava histórias e a gente tinha uma pessoa que cuidava da casa e ela tinha muitas histórias para contar. E algumas dessas histórias, até hoje eu me lembro dessas histórias, porque deixa um legado no nosso coração, principalmente histórias que têm um fundo de ensino. E é o que Jesus fazia. Jesus era bastante pedagógico nos seus ensinamentos. E ele usa a parábola para a gente fluir na nossa imaginação, através de coisas cotidianas, do dia a dia, daquilo que nós fazemos, daquilo que a gente vê, como a gente já falou em outras aulas. Então ele usava coisas do dia a dia, mas para falar de coisas muito profundas, de coisas espirituais, na verdade, e assim, com essas parábolas, Jesus então cativava o coração dos ouvintes. E ele fazia ilustrações aí variadas, situações que muitas vezes as pessoas ali tentavam até entender e nem entendia totalmente a profundidade daquilo que ele estava querendo dizer. E muitas vezes a gente vê ali na Bíblia que os discípulos chegavam em Jesus para perguntar depois: Senhor, nos explica esta parábola que o Senhor hoje falou, que o Senhor ensinou, por exemplo, a parábola ali do semeador. Eles não conseguiram entender o que Jesus estava querendo então dizer com aquela parábola. A gente vai entrar um pouquinho mais profundo, vou dar só uma introdução, E o que mais que podemos falar aqui nesse começo? Que eu gostaria de saber de vocês, se vocês já entenderam, ou ouviram alguma parábola, ou leram alguma parábola na Bíblia. Vocês se lembram de alguma parábola, pastor? Tem sim. No Antigo Testamento tem parábola. Tem parábola no Antigo Testamento, tem. Não, eu falo alguma que o senhor lembra, Da Bíblia ou da Bíblia? Da Bíblia? Nossa, falar a parábola do semeador, das virgens, da parábola do servo, dos talentos. Minas, você se lembra de alguma? No Velho Testamento? Não pode ser qualquer uma, ou velho ou novo. Sim, eu lembro do Filho pródigo, exato. Foi insistente, Isso. Exato. Muitas parábolas. Amém. Glória a Deus. Lavradores, bons e maus. Jesus falou muito por parábolas. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é conceituar as parábolas e ver a importância, o método didático, dos mais utilizados por Jesus. Então, aqui, como a gente está vendo, Jesus geralmente estava aí no meio dos discípulos, no meio da multidão. Muitas vezes ele subia em um lugar
alto, às vezes era tanta gente, né, que Jesus então entrava no pequeno barco e ficava ali no raso para poder então falar àquela multidão, porque a multidão queria espremer ele, né? E ele então se colocava de alguma forma que ele queria ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Aí eu coloquei, né, um versículo bíblico que diz: todas as coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Então era um método didático de Jesus, um método pedagógico que ele encontrava para poder passar para as pessoas aquilo que ele tinha como propósito, né? Ele precisava ensinar. A passagem de Jesus aqui não foi como simplesmente os profetas do Antigo Testamento, que era trazer uma palavra vinda de Deus. Jesus, na verdade, foi muito mais além do que um profeta, né? Ele foi realmente um mestre, ele foi profetizado no Antigo Testamento, a vinda dele e aquilo que ele faria, né? E nessa vinda dele, ele passou então 3 anos pregando e falando por parábolas, ou seja, ensinando. Mas e aí? Vamos pensar um pouquinho. O que é uma parábola? Então, aí eu escrevi, né? É muito importante definir o que é uma parábola para assim perceber o papel que este método de ensino ocupou no ministério de Jesus. Então, existe um método, né? Então, vamos falar assim, se a gente fizesse uma pesquisa aí na igreja, né? Vamos pensar assim, nós veríamos que muitas pessoas já ouviram falar sobre parábolas bíblicas, né? Quem não conhece, por exemplo, né, a parábola do filho pródigo, como a Nina lembrou, né, do bom samaritano, creio que todo mundo conhece essas parábolas. Mas e aí, se nós perguntássemos a essas mesmas pessoas qual é o conceito de parábola, será que nós teríamos uma resposta favorável? Será que as pessoas sabem o que é parábola? Talvez muitas pessoas já ouviram sobre parábola, mas não sabem o que é uma parábola. Então, a nossa aula de hoje é uma oportunidade para a gente aprender o que é uma parábola. E é importante que a gente entenda para quando a gente estiver lendo a Bíblia, a gente compreender melhor esses ensinos, né? Então, vamos definir aí o que é uma parábola que ocupou então o ministério aí de Jesus. Então, a expressão parábola vem do grego parabole. Então, em grego, né, foi escrito parabola, e para nós então traduzindo parábola. A parábola, ela foi utilizada ali nos evangelhos sinópticos, que são os 4 evangelhos, 48 vezes. A gente vê como realmente Jesus, ele falava por parábolas, né? Então, uma parábola pode ter alguns significados. Vamos ver que significados são esses. Significado, por exemplo, de representar alguma coisa, tá? Significa algo, é algo que é um ensino que não é exatamente aquilo que está sendo falado. Tem que ter aí um entendimento em cima daquilo que está sendo falado, certo? É uma semelhança, né? Vamos dizer assim, te dá uma ideia para você entender alguma outra coisa. Não é uma fala clara, não é uma fala direta, é isso. Não, é uma forma, né? Por isso que nós estávamos falando da história das crianças. É uma história que tem um significado embutido dentro daquela ideia. Deu para entender?
Maneira de explicar para entender. Exato, é uma maneira de você tentar ficar mais fácil das pessoas entenderem. Comparar. Isso, para fazer uma comparação. Exato. Isso, exato. Então, é um jeito, né? Como o senhor falou, né? De comparar dois lados, né? E Jesus usava o tempo da época, por exemplo, filho pródigo, né? Usava a cultura da época para introduzir aquele... Exato. Ele usava justamente o contexto da época, né? A cultura, as coisas que eles utilizavam no dia a dia, que era uma maneira de ficar mais fácil para eles entenderem. E nós vamos entender um pouquinho depois sobre isso. Bom, aqui a gente tem dois estudiosos, que é o Phil Stuart, e eles fazem uma distinção aqui para a gente entender que existe na Bíblia parábolas, similitudes e metáforas. Então, tem momentos que Jesus usa uma parábola e tem momentos que Jesus também usa metáforas para poder, então, explicar algo mais profundo. Então, as parábolas, elas possuem um enredo, ou seja, uma história. Tem um começo, tem um meio e tem um fim, tá? Como, por exemplo, a parábola do samaritano, né? O samaritano a história tem um começo, um meio e um fim. Não é simplesmente algo como uma metáfora, né? Que você lança alguma coisa, né? Para poder entender. Por exemplo, também a parábola da ovelha perdida, né? Também é uma parábola. Agora, as similitudes eram ilustrações que Jesus atraía do cotidiano e usava para ressaltar um argumento, como, por exemplo, o fermento da massa. O que Jesus falou? Que o reino de Deus se compara ao fermento, ou seja, pode ser assim pequenininho, né? Você vê uma coisa menor, mas ele cresce, né? E se expande, né? Na verdade, Jesus estava falando, o reino de Deus, ele pode ser do tamanho de uma sementinha de... Ai, meu Deus, fugiu? De mostarda, exato. É muito pequenininha, mas uma vez que aquela semente é lançada, ela produz muitos frutos. Ou seja, o que Jesus estava falando? Quando você recebe o Evangelho, se você for, né, uma terra fértil, você vai produzir muitos frutos. Vai ser como uma árvore frondosa, né? Isso, exato. O espaço do céu vem dessa árvore. Ou seja, a pessoa vai alimentar outras pessoas. Por quê? Com o seu testemunho, com a sua evangelização. Então, nós temos que entender isso, que o reino de Deus veio em nossas vidas no momento que a gente aceitou Jesus e o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, essa palavra ela não pode ficar estanque no nosso coração. Nós temos que ser como um fermento para crescer o Evangelho, ou seja, levar esse Evangelho a outras pessoas para que elas também sejam salvas, tá? Jesus conta conosco nesse propósito. Já os ditos, como por exemplo, vocês são o sal da terra, se encaixa então agora numa metáfora. Ou seja, Jesus usou o sal da terra e também o lampião, né, que dá luz, para querer dizer, né, que nós precisamos seguir Jesus, fazer a vontade de Jesus, pregar Jesus, mas não ser nem sem sal, nem muito salgado. Tem um equilíbrio nisso aí, né? Que bom. Bom, continuando então, vamos lá. Uso das parábolas no Novo Testamento. Sejam bem-vindas, meninas. Podem sentar. Nós estamos hoje falando sobre as parábolas de Jesus. Uso das parábolas, então, no Novo Testamento.
é importante a gente saber uma coisa, que não foi Jesus que introduziu esse método de ensino que são as parábolas. Às vezes a gente, por ler o Novo Testamento mais que o Antigo Testamento, a gente até acha, né, que foi Jesus que inventou esse método de parábolas, mas na verdade as parábolas é algo muito antigo, muito antigo. É antigo, por exemplo, lá desde até dos tempos do Egito, como também depois no Oriente, né? A gente até hoje tem os ditos, né? Os contos orientais, que tem muitos ensinamentos de moral e tantas outras coisas, né? E, claro, no Antigo Testamento, tá? Então nós temos algumas parábolas no Antigo Testamento que às vezes a gente lendo o Antigo Testamento, às vezes a gente nem percebeu e nem notou que era uma parábola, né? Por exemplo, vamos falar aqui das árvores narradas por Jotão. O que aconteceu nesse momento lá no livro de Juízes, capítulo 9? Abimeleque, né? Abimeleque era irmão, então, de Jotão e de uma família muito grande, me parece que a Bíblia diz 16 filhos. E Abimeleque se rebelou contra o pai, que era rei de Israel naquela época, e ele quis usurpar o trono do pai. Então ele pegou e mandou matar todos os seus irmãos. E Jotão conseguiu escapar. E aí, quando ele quis assentar no trono, Jotão então reuniu ali a comunidade de Israel e fez uma parábola para eles. E começando assim, é que eu me lembro lá, deixa eu voltar lá para ler, mas tipo assim, a árvore da oliveira, né? A árvore da oliveira. Ai, gente, eu não vou lembrar, desculpa. Eu sei, mas agora para trazer assim exatamente, deixa eu só olhar aqui para eu explicar para vocês, que eu acho interessante isso, para a gente poder então entender melhor essas parábolas aqui. Bom, então ele falou, né, aos cidadãos na época ali de Siquém, e ele começou assim, né? As árvores decidiram, né, ungir um rei na floresta, né? As árvores. Aí eles disseram para a oliveira: Oliveira, reina sobre nós. E aí a oliveira respondeu: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens que em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Não aceitou. Aí foram para a figueira. A figueira da mesma maneira, ela não aceitou. Por quê? Porque ela ia deixar a doçura dela, né, de dar os bons frutos, né, para poder ficar reinando lá em cima da árvore, também não aceitou. E aí foi na videira. A videira da mesma forma disse: eu vou parar de dar, né, uvas e vocês não vão ter mais vinho aí, então eu também não estou interessado em ficar reinando lá, eu quero continuar dando vinho para vocês, né? Então chegou até o espinheiro. O espinheiro da mesma forma também não quis e disse que ali o espinheiro faz sombra e as pessoas então iam perder a sombra, né? Então também não aceitou. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer ao povo ali de Israel o seguinte: olha, vocês aceitaram derrubar um rei para colocar o meu irmão, e ele não é a pessoa que poderia fazer isso. Eu tinha outros irmãos que tinham uma sequência ali, né, de descendência para assumir aquela posição.
E aí então ele lança uma maldição ali sobre a vida desse irmão e foge. E a Bíblia vai contar, desenrola toda a história, e o final das contas, o que acontece? Abimeleque, eu acho que é Abimeleque, ele, no final das contas, as pessoas se revoltam contra ele e ele morre. Então veja bem, aqui existiu, né, uma parábola para poder contar o que estava acontecendo naquele reino, que nenhuma pessoa estava habilitada a se posicionar e sentar no trono, né? Então ele usou essa parábola. Nós temos aí também a parábola de Natã, a qual ele contou para o rei Davi. Isso eu estou lembrando agora aqui. Exato, que ele chegou e contou, né, depois que Davi tinha pecado. Então Natã conta uma história para ele. Falou assim: olha, tinha um homem, teve uma festa, ele tinha as ovelhinhas, e o empregado dele não tinha nenhuma ovelhinha. Então, quando ele foi fazer... Não, e o empregado dele tinha uma só, né? E o outro tinha um rebanho de ovelhas. E esse homem pegou, deixou os do rebanho, foi lá e pegou a única ovelhinha lá que tinha esse senhor. E o rei Davi ficou muito bravo, né? No momento, falou assim: não... Imagina, isso está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 8. E falou assim: bom, esse homem aí é você. Você que fez. Exatamente. Por quê? Porque você matou uma pessoa e ficou, né, com a esposa dele. Então você, além de ter matado, você ainda pegou a esposa dele como mulher para você. Então isso você pecou contra Deus. E na mesma hora ele se arrepende, mas Deus dá, então você não vai morrer, mas você recebe um castigo. A espada vai estar sempre contra a sua casa. E a gente vai ver no desenrolar da vida do rei Davi que tem muitas mortes na família, inclusive o próprio filho, né, que a mulher dele ali, que ele tomou como mulher também. Então, às vezes, né, a gente precisa prestar atenção nessas situações. Oi, tudo bom, minha querida? Sentem-se. Então, tá, vamos voltando aqui, para a gente então entender isso aí, né? Que não foi Jesus que então começou, né, com as parábolas, e as parábolas já era algo que já vinha sendo usado desde o Antigo Testamento. Mas vamos um pouquinho para frente, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, tá? O pessoal está chegando. Então agora vamos entender como interpretar então as parábolas de Jesus, que na verdade é a parte mais difícil das parábolas, né? Muitas vezes a gente lê e a gente mesmo nem entende. Quando Jesus explica para os discípulos, aí fica mais fácil, né? Como a parábola da semente, né? Então vamos lá. Quando a gente lê uma parábola, nós precisamos entender o contexto daquela história, tá? Nós temos que entender o que estava acontecendo ali, porque Jesus, quando ele vai dar um ensinamento, ele não vai dar um ensinamento, uma coisa que aconteceu lá atrás, ou ainda vai acontecer, não. Ele dá o ensinamento no momento que acontece algo, que ele vê a necessidade e a oportunidade de ensinar. Então, a gente precisa pensar assim, no contexto, o que estava acontecendo, quem era a pessoa que falou alguma coisa, ou direcionou Jesus em alguma especulação, um confronto, algo que Jesus então, na sua sabedoria divina e oportuna, e ele vem para ensinar, tá? Então, primeiro, vamos estudar esse contexto. Outra coisa que nós precisamos para entender uma parábola, saber quem era o público, as pessoas que estão ao redor de Jesus, porque isso vai nos ajudar
a nos dar um direcionamento do que Jesus está, então, por que Jesus está dando aquele ensinamento, tá? Nós precisamos também contar com, e principalmente, a iluminação do Espírito Santo, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em João 16:13, eu coloquei ali, você está dando aí para ver, que é o próprio Espírito Santo que nos dá conhecimento da verdade. Então, só ficou tão pequenininho aqui para mim também que eu não vou conseguir. Alguém consegue ler? Tá dando para ver? Amém. Então, glória a Deus. Está ali então João 16:13. Agora vamos ver aí o método pedagógico de Jesus. A gente já falou aqui no começo da aula um pouquinho sobre isso, né? Então, apesar dele não ser então o criador das parábolas, como a gente já falou, sem sombra de dúvidas, né? Foi Jesus que inovou as parábolas de uma maneira assim, bem extensa, e a gente pôde aprender muita coisa com Jesus, né, no meio dessas parábolas. Então ele tem uma capacidade, Jesus, inigualável, né, de aplicar então histórias simples para falar de coisas profundas. Porque essas parábolas é algo que tem uma profundidade muito grande na área espiritual das nossas vidas. Jesus então não está falando, né, para a gente aprender a receita do bolo, né, contando uma historinha por contar para alguém dormir, não. As parábolas, elas são contadas porque Jesus quer atingir o nosso coração. Porque Jesus está preocupado com o nosso destino futuro. Ele não quer que a gente perca aquilo que Ele veio trazer, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Então Ele vai nos direcionando através dessas parábolas para nos alertar do perigo que a gente está correndo se nós não colocarmos o nosso coração na compreensão do que vai acontecer nesse futuro. Nós vamos falar um pouquinho depois. Bom, em sua sabedoria divina, Cristo cativa a atenção dos seus ouvintes, contando então ricas histórias que revelam o reino de Deus e sua missão redentora. Tá? Bom, cerca de 1/3 dos ensinamentos de Jesus é apresentado através das parábolas. Por isso as parábolas geralmente são muito pregadas nas igrejas, porque é onde tem ensinos muito importantes para a nossa vida espiritual. Não podemos esquecer de pregar, principalmente nesses tempos aonde, infelizmente, né, muitas pessoas estão vivendo com os dois pés na terra e esquecendo que existe um céu, que é o lugar onde a gente vai habitar. Infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas estão muito preocupadas em desenvolver a sua vida aqui na terra. Estão preocupadas com o dinheiro, estão preocupadas com os filhos, futuro dos filhos, com a sua casa, a sua casa bonita, com roupas, com vaidades, né? E estão esquecendo que Jesus veio para nos alertar daquilo que nos aguarda. Por exemplo, vamos dar uma ideia aqui, né, do método pedagógico de Jesus. Vamos lembrar então, por exemplo, da parábola do semeador. Quem lembra da parábola do semeador que foi contada ali a uma multidão em Mateus 13:10? Alguém lembra? Amém. Então, Jesus vai dizer que um semeador saiu a semear. E ele foi lançando em vários tipos de terrenos, né? Desde
pedregulhos, numa estrada lá que tinha um chão batido. Deixa eu lembrar aqui porque é bastante coisa. É Mateus, vamos ver aqui. Mateus 13, 10, só para a gente entender rapidinho aqui. Bom, foi em vários terrenos, né, que caiu em espinheiros, né, caiu em solo rochoso, e Jesus foi explicando que a semente, em cada solo que caiu, a semente não vingou, por muitas situações. As aves comeram a semente, caiu no chão que a semente não se desenvolveu, morreu, até que Jesus vai dizer, né, que a semente caiu num solo bom, boa terra. Gente, quando se tem uma boa terra, você vai comprar, vamos supor que você quer comprar um sítio, né? O que você vai procurar? Se a terra é boa. Porque se a terra não for boa, você não vai conseguir produzir nenhum tipo de semente agrícola ali, né? Nenhum soja, nenhum trigo, porque a terra não é boa. Então Jesus está buscando o quê? Boas terras, para que ele possa lançar as suas sementes. Mas aí o que aconteceu? Os discípulos não entenderam esta parábola e ficaram sem entender. Aí chegaram, né, e falaram assim para ele assim: Jesus, nós não entendemos, o senhor pode explicar essa palavra para nós? E aí Jesus fala alguma coisa aqui que vale a pena a gente pensar. Ele diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Ou seja, quem seria aquele? Aquela multidão que estava lá. Então é interessante isso. Jesus diz: a uns vão entender a palavra, mas vai ter outros que não vão entender as palavras. E é interessante isso para a gente pensar. Por quê, né? Muito bem, mas eu não vou entrar nesse ponto, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Mas aí Jesus então vai explicar cada tipo de terra e vai dizer cada tipo de coração. Certo? E no final, né, os discípulos então vão entender a parábola e vão começar a pensar um pouquinho, né? Então, por exemplo, veja só que interessante. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, a primeira semente, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então, existem pessoas assim. Pessoas que recebem a palavra chega no coração da pessoa, mas o maligno retém e rouba aquela palavra na vida da pessoa. E a pessoa então permanece o quê? Infrutífera. Uma outra é semeada no solo rochoso. Então Jesus vai dizer: essa pessoa, ela recebe a palavra com alegria, mas como ela não tem raiz em si mesma, aquela semente ela é de pouca duração. Quando chega angústia, quando chega perseguição, por causa do quê? Da palavra, a pessoa fica escandalizada. E aí perde o seu efeito. Então fica infrutífera. Uma outra que cai nos espinhos, Jesus então vai dizer o quê? Que esta semente não frutificou por causa do quê? Da fascinação pelo mundo. Riquezas, né? Joias, dinheiro, vida de festa. Mas ao final, o que cai em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica
e produz a 100 e a 60 e 30 por um. Olha que coisa linda, né? Então nós temos que entender isso. A parábola então é feita ali e pregada para quê? Para que as pessoas entendam que precisa ter uma terra boa no coração. Porque quando nós recebemos o Evangelho, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar bons testemunhos, né? Nós precisamos falar de Jesus, fazer com que a semente que nós recebemos, ela continue passando para as outras pessoas. Porque se nós, de alguma forma, guardarmos no nosso coração, nós vamos ficar um crente infrutífero. Isso aí não faz sentido. Porque o reino de Deus ele tem que ser que nem o quê? O fermento, nós falamos hoje. O fermento você joga lá na massa, a massa está, né? Está ali durinha. De repente você põe um fermento, cobre aquela massa de pão, você volta meia hora, o bichinho está enorme. Assim tem que ser a nossa vida cristã. Nós precisamos levar adiante aquilo que foi bom para nós. E Jesus é bom demais, né, na nossa vida. Meu Deus, não dá nem para explicar. Quem não tem Jesus não vai ter essa noção, né? Então por isso que nós precisamos experimentar Jesus. Ele é maravilhoso e ele preenche todo o vazio da nossa alma. Bom, principais temas das parábolas. Isso aqui é interessante. Então Jesus vai recorrer aqui a várias histórias distintas, diferentes, para falar do mesmo tema. Interessante isso, não? Quer dizer, ele usa determinadas situações diferentes para estar falando sempre a mesma coisa. Isso chama atenção, porque muitas vezes ele dizia, né? Quem está com o ouvido fechado, abre os ouvidos e ouça, né? Ouça, porque ele está falando coisas importantíssimas para nós. E nós precisamos nos acordar disso. Infelizmente, a gente já falou aqui que a igreja, ela parou de pregar sobre a vinda de Jesus. As pessoas perderam a noção para onde que elas vão. É tão pouco que se fala, porque é aquele negócio, né? Quanto mais você ouve a mesma coisa, você não fica mais ligado. Você fica mais atento. Mas se você não ouve alguma coisa, não vai ouvindo, não vai ouvindo, não vai ouvindo, o tempo vai passando, aquilo, daqui a pouco, até parece que é uma mentira. E não é verdade. E a gente esquece. Mas a realidade é que Jesus passou 3 anos pregando a mesma coisa. Embora em lugares diferentes, de maneiras diferentes, exemplos diferentes, mas tudo é sobre o reino de Deus. Então, isso aí é uma coisa que nos chama a atenção. Então vamos falar um pouquinho do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então tá. Olha, o livro de Mateus fala do reino de Deus no capítulo 3. E Marcos fala no capítulo 4. E eles dedicam-se um bom tempo para falar sobre o reino de Deus, para contar as coisas que Jesus falava sobre o reino de Deus. Então veja bem, só que aqui tem uma coisa diferente que a gente já conversou em outras aulas. Mateus preferiu a expressão reino dos céus e Marcos usou o reino de Deus um sinônimo, certo? Por que um usou o reino dos céus e o outro reino de Deus? Por que, queridos? A gente segue os estudiosos, né?
teólogos aí, os estudiosos da Bíblia, e eles entenderam da seguinte forma, que como Marcos, né, vai falar do reino de Deus, e ele está se dirigindo mais ao povo judeu, ele sabia que o povo judeu não gostava de falar o nome de Deus. Eles tinham um temor tão grande por Deus que eles tinham medo de falar Deus. E em verdade, vamos dizer, né? Tem muita gente que esquece que está servindo a Deus. Esse Deus que é bom nem fala o nome, porque Ele é poderoso. Ele é todo poderoso, né? Ele é o Senhor dos exércitos. E nós deveríamos, então, na consciência de que Ele verdadeiramente está no trono, dirigindo tudo, ter bastante temor de Deus, né? Porque um dia vai ter o julgamento, e ali diz a palavra de Deus que tudo que a gente está fazendo e a gente fala vai ser analisado e julgado. Então, o povo judeu tem essa consciência, eles têm temor a Deus. Você, quando conversa com os judeus, você vê que é uma coisa assim com muitíssimo respeito. E infelizmente, queridos, a igreja de hoje parece que ela banalizou o nome de Deus. É o nome de Deus na camiseta, é o nome de Deus nas redes sociais, é o nome de Deus. É como se Deus fosse assim, nem sei, não vou falar para não pecar. Uma coisa banal. Então perdeu-se o temor a Deus. E nós precisamos estar atentos com isso, né? Bom, então as parábolas de Jesus revelam a natureza do reino de Deus, tá? Ou indicam, né? E indicam como os filhos de Deus devem proceder na sua vida terrena para alcançar esse reino. Então, todo momento, Deus está falando da natureza do reino. O que é o reino? Como que é esse reino? Como que nós precisamos ser aqui para alcançar esse reino? Porque pode ser que a gente não chegue no reino. Não é padrão que eu aceitei Jesus, eu estou vindo na igreja, eu vou chegar no reino, não. Porque existe nesse caminho um procedimento. E Jesus deixa bem claro isso. Em várias passagens, em várias parábolas, de que o reino de Deus não é para qualquer um, né? A intenção de Jesus era proporcionar então aos discípulos uma visão que ia além do plano terreno e limitado de um reinado físico, o reinado que nós estamos aqui agora. Então Jesus queria preparar aqueles homens, a mente deles e o coração deles, para entender que esse reinado aqui terreno vai passar. É um tempo limitado na nossa vida aqui, mas continua depois que a gente morre. Muita gente não está muito preocupada com isso, né? É bem verdade, e tem muita gente no mundo que realmente não está nem aí com esse futuro que vai acontecer, queira ou não. Mesmo que eles não quiserem, vai acontecer. Então, o reino de Deus é uma realidade espiritual que se tornou próxima dos homens pela vinda de Jesus Cristo. Então, Ele é Jesus Cristo, o reino de Deus. Então, a partir do momento que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo para nós, e é através do Espírito Santo que Ele nos prepara para, então, chegar no reino de Deus. Glória a Deus. Então,
De acordo com as parábolas, né, o reino de Deus é chegado aos homens por meio da pregação, então, da palavra. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. As pessoas precisam entender isso, que quem prega tem que pregar a Bíblia, porque é isso que Jesus deixou para nós, né? A Bíblia para a gente aprender como é que se chega no reino de Deus. Nós estamos aqui para dar o alinhamento, o caminho. E Jesus ensina o tempo todo que existe o reino de Deus e que nós precisamos chegar nele. E eu acho interessante isso. Então, apesar, né, desse reino ser quase imperceptível aos olhos humanos, o reino de Deus é grande e modifica o mundo. Quantas pessoas têm testemunhos que a sua vida foi totalmente mudada, transformada quando teve um encontro com Jesus Cristo? Né? Muitas pessoas, muitos testemunhos, não dá nem para a gente contar. Então, isso é semelhante ao que? Ao fermento, né? A massa estava lá, pequena, não acontecia nada, mas a semente do reino caiu ali, então ela cresceu e ela começou a movimentar aquela massa, né? Uma coisa que a gente não sabe nem explicar, mas que existe. Então o reino faz isso dentro do nosso coração, e essa alegria que Jesus veio, que contagia o nosso coração, é algo que a gente então tem que distribuir. E essa sensação da presença de Deus e do Espírito Santo na nossa vida é algo que não tem nada nesse mundo que compra, não é verdade? Dinheiro nenhum compra a felicidade, a alegria de estar na presença de Deus. Tanta gente tem dinheiro e faz tudo com esse dinheiro, compra casa, apartamento riquíssimo, casa, iates, sei lá, aí vai, né? Mas muitas vezes não tem felicidade. E isso é uma coisa triste. Então nós precisamos desse reino nas nossas vidas. Amém? Vamos ver, nós já estamos lá. Insistência na oração. Isso é uma das coisas que Jesus também usa muitas parábolas para falar sobre a oração. Jesus era uma pessoa que orava o tempo todo. Ele dá para nós o maior exemplo, né, de persistência e respostas. Eu creio que aqui todas as pessoas que estão aqui têm um testemunho de algo que orou e foi atendido. Isso aqui não é história da garochinha, né? Não estamos aqui falando de uma história, simplesmente. Nós estamos falando de um Deus vivo, que ouve, né? E atende às nossas orações. Isso é maravilhoso. E Jesus, ele orava com muita intensidade. Antes de escolher, por exemplo, os 12 discípulos. Ele não simplesmente falou, você. Não. Ele primeiro orou uma noite inteira para escolher bem, porque a missão era muito importante. Esses homens é que iam começar uma igreja, é que ia passar essa semente para frente. Então não pode ser qualquer pessoa, certo? Era um homem simples. Jesus não viu neles algo especial. Eram pescadores, homens comuns, pessoas que estavam ali cobrando impostos, pessoas comuns, como nós somos comuns hoje em dia. E Jesus nos escolhe pela misericórdia dele, porque o que nós temos? Não tem nada, né? Se a gente for ver,
O que temos para oferecer de nós mesmos? Nós não temos nada, gente. Nós somos seres imperfeitos. Mas a graça de Deus veio sobre a nossa vida. Então, uma vez que a gente entenda, nós podemos então compartilhar com outras pessoas, né? Como Jesus fazia. Então, ele amava orar, ele tinha amor pelo Pai, então ele gostava de ter comunhão com o Pai. E por isso que ele ficava orando muito tempo. É porque ele apreciava a presença do Pai. Então a oração não é simplesmente ajoelhar, ou estar sentado, ou estar num momento ali. É uma troca. Nós precisamos encontrar essa intensidade que Jesus encontrava de estar na presença do Pai. Porque se for algo mecânico, ou for algo só para falar que orou, desculpa, não está adiantando nada. Vou perder tempo. A oração é algo de profundidade, que tem que ser conquistada dia a dia na presença de Deus. Não é uma vez por semana, daqui 2 dias, não, agora eu estou ocupado, e eu estou ocupado, e agora tem isso, agora tem aquilo. Cuidado. Porque quem muito corre, uma hora fica cansado. E aí eu voltar para trás para recuperar é bem mais difícil do que você estar em dia com Deus. Porque depois que a gente perde algo, para recuperar é complicado. Então nós precisamos de estar na presença. E a presença em oração é algo de uma intimidade que traz revelações para a nossa vida. Nos dá um caminho. Jesus é o nosso pastor. É Ele que nos dirige, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege, é Ele que está preocupado com a nossa vida. E muito que a gente pensa, né, é sobre a igreja, sobre a oração nas igrejas, né? É algo até que existe igreja que nem prega, não ora mais. Acho que oração é perder tempo. Então, aí, esfriaram na fé, né? Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela quer cada vez mais a presença. Não é isso? Coisa linda, Jesus. Bom, Jesus também prega sobre o que nas suas parábolas? A graça de Deus. É o que mais ele mostrou, foi a graça, né? E é uma graça que nós recebemos imerecidamente. Não é porque a gente tem alguma coisa que Jesus então olhou para nós e falou: opa, vou escolher esse e vou levar ele para o céu. Não. É simplesmente pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E Ele morreu por nós. Ainda nós lá, né? Muitas vezes a Bíblia diz o lamaçal, né, do pecado, né? Fico pensando como a gente devia estar bem feio, né? O lamaçal do pecado, a gente estava bem sujinha, né? Bem feinho, as roupinhas tudo rasgadinhas. A gente estava lá. Mas às vezes a gente esquece que a gente um dia teve, né? Num lugar feinho. E Jesus traz então a gente para a presença dele, os passos verdejantes, glória a Deus, para estar, né, com ele. Então Jesus deixou claro que somos escolhidos por Deus mediante seu favor imerecido. A graça se evidencia na busca pela ovelha perdida. Coisa linda. Essa parábola eu acho que é uma das que eu mais gosto, porque Jesus diz: eu vou deixar as 99 e vou buscar a ovelhinha que está desgarrada. Então é isso que Jesus faz com a nossa vida. Ele não se conforma de deixar
ovelhinha perdida. Ele vai atrás dela, e aí ele traz, aí ele cuida, né? Ele vai tirando aqueles carrapichinhos que está lá, os ferimentos, né? Ele põe o óleo ali para curar o nosso coração e nos alinhar novamente com Ele, nos colocar vestes brancas, como Ele é puro, como Ele é santo. Jesus é tremendo nisso, nossa, é a presença de Deus maravilhosa. E aí vamos terminando, né, que a gente começou um pouco mais tarde, o tema, né, que permeia então as parábolas de Cristo é a necessidade da vigilância. Jesus pregou várias parábolas na vigilância e na preparação então, né, para a volta dele, que será repentina e vai surpreender a muitos. Imagina o povo subindo, né, dia do arrebatamento, e a gente ficar aqui, misericórdia. Misericórdia, Marcos. Nós vamos com Jesus, por favor, Jesus. E Jesus, até perto da morte dele, né, ele fez questão de contar algumas parábolas sobre a sua segunda vinda. Vamos ver quais? Parábola da figueira, né, está lá em Lucas 21. Parábola do servo bom e mau, Marcos 24. Parábola das 10 virgens, Mateus 25, a parábola dos talentos. Então, todas essas parábolas, a intenção de Jesus é sobre a vigilância. Então, quando você for ler de novo essas parábolas, já com essa mente que é vigilância, você vai entender muito bem o que Jesus está falando. Né? Por exemplo, das 10 virgens, 5, né, estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. E aí chegou o noivo. Só 5 que entrou para as bodas do Cordeiro. Então Jesus quer que a gente seja uma dessas 5 virgens. Amém? Nós vamos, né, gente? Nós não vamos ficar para trás, não. Então, conclusão. Vou ler aqui essa conclusão. Então, cada parábola interpretada dentro do seu contexto expressa verdades maravilhosas sobre o plano de Deus para o homem, além de ser uma ferramenta valiosa na orientação sobre questões relevantes à fé cristã. Então, como cidadãos do reino de Deus, salvos pela graça, precisamos manter uma postura de vigilância, orando em todo o tempo, porque os sinais apontam que a vinda de Jesus se aproxima e ela pode se dar a qualquer momento. Gente, às vezes as pessoas ficam pensando assim, Jesus ainda não vai vir agora, né? Mas se a gente morrer amanhã, Jesus voltou. Já foi. Porque depois da morte, nós não podemos fazer mais nada. Certo? Isso. Então, a nossa preparação tem que ser diária, a nossa vigilância. Diariamente, temos que estar nessa vigilância. E aqui, eu pus aqui, né? Do not follow the majority, follow the right way. Ou seja, não siga, né, a maioria. Jesus pregou o quê? Que a porta da perdição ela é enorme, mas a porta para entrar no reino de Deus é uma portinha bem estreita. O que quer dizer isso? Que para você entrar nessa porta, meu querido, você vai ter que se ir contorcendo, certo? Para poder passar. Gente, o reino de Deus não é ganho
sentado na frente da televisão. O reino de Deus ganha força. Nós temos que lutar, nós temos que trabalhar, nós temos que perseverar. Porque é muita gente que está indo para o caminho errado. Misericórdia. Nós precisamos pegar esse povo aqui e começar a pregar para eles. Porque esse é o amor de Cristo. Nós não podemos estar felizes de falar, ó, eu estou indo por ali, o resto precisa. Não. Nós temos que ter esse coração de Jesus. De alertar, de falar, de pregar, para que eles não peguem esse caminho. É esse o amor de Cristo, né? Então, procure perceber se os seus valores do reino de Deus estão fazendo parte da sua vida e influenciando em todos os aspectos. A gente precisa fazer uma reflexão na nossa vida de vez em quando. Nós não podemos simplesmente ir vivendo assim e não parar para pensar. Às vezes a gente está desse jeito, a gente entra num, como se diz, no automático, né? Acorda de manhã, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo e não para pensar. Então eu creio o seguinte, que essa aula aqui hoje é um momento da gente fazer uma reflexão da nossa vida, não da vida do fulano ou do ciclano, não, da nossa vida. Porque uma coisa é certa, meus queridos, o dia que a gente se apresentar lá, você pode ver que as 5 virgens que entraram lá, entraram as 5. Cada um era sobre ela mesma, não foi? Ô pai, eu vou no seu colinho. Não é? Senão cada uma podia carregar as outras 5, certo? E entrar de 2 em 2, mas não funciona desse jeito. Então precisamos nos aplicar à oração, investir tempo de qualidade na oração, porque é impossível, gente, ter comunhão com Deus sem orar. Não existe comunhão sem oração. Quem ora muito vai ter muita comunhão com Deus. Quem ora pouco vai ter pouco. E isso também a gente pode dizer de unção, né? Muitas pessoas querem ter unção, mas oram pouco e quando ora, não ora com sinceridade. Fica como se fosse um gravador, né? Não adianta, gente. Escrever uma oração assim, chegar na frente dele, blá, 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 e repetir. Não, Jesus quer falar com a gente do nosso coração. Aquilo que está ruim, aquilo que está mal, aquilo que precisa se arrepender. Porque é através do arrependimento que nós somos purificados. E sendo purificados por Deus, aí nós vamos entrar na presença dele, porque do contrário não tem como. Ele é puro, ele é santo, não tem jeito. Então é preciso perseverar até o fim e não perder de vista, né, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então quando Jesus chegar aqui, espero, né, que todos nós estejamos ali, né, apostos como soldadinhos, pronto para a ordem ser dada e a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me levar porque eu estou pronto. Amém? Amém. Quero então agradecer a presença, né, do pessoal que está acompanhando até aqui. Se você ficou aqui até esse momento, que Deus te abençoe e continue vigilante. Jesus te ama e nós também. Amém.